Continuamos a caminhar a passos largos para o dia 30 de janeiro, onde Portugal e os portugueses vão novamente ser chamados às urnas. Desta vez para eleger o próximo primeiro-ministro e o próximo governo português. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea com a Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E tal como você sabe, durante o mês de janeiro e naquele que é o tempo que nos vai levar até às eleições, estamos a receber aqui os partidos políticos com e sem assento parlamentar, não em debate, mas a tentar ouvir, descortinar e de alguma forma entender as propostas que todos nós vamos ter que escolher no próximo dia 30. E não façamos cerimónia, porque realmente com tudo aquilo que tem acontecido nestes últimos 2 anos e com o confinamento económico dos últimos 20, a decisão de dia 30 vai ser essencial para o futuro de Portugal. É necessário saber o que vai acontecer depois do amanhã. E é nosso convidado de hoje, provavelmente uma cara que lhe vai parecer familiar, porque também é um dos nossos habituais comentadores, mas já tivemos aqui uma conversa prévia. Hoje não vou estar a falar com o comentador, vou estar a falar, sim, com o presidente do ADN, a Alternativa Democrática Nacional, o Bruno Fialho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Obrigado por João. estares aqui. Obrigado. Agora que estabelecemos as fronteiras para a nossa conversa de hoje, obviamente não tem que haver qualquer tipo de animosidade, mas é uma conversa de facto diferente. E Bruno, antes de começarmos a analisar algumas das propostas e algumas das bandeiras do ADN, dia 30 é um dia de extrema importância para Portugal. Estas eleições, eu não creio que as pessoas entendam a emergência e a urgência de tomada de decisão para dia 30. Concordo. Mais uma vez, boa noite, João, e obrigado. Estas eleições no próximo dia 30 vão definir os partidos que querem desunir os portugueses e um único, até agora, que quer unir todos os portugueses, que é contra qualquer tipo de discriminação a cidadãos no nosso país, que tenta chamar a atenção e tenta criar um debate plural onde todos possam ser ouvidos. Ninguém é dono da razão. Existem pessoas que em 2020 pensavam de uma certa forma, hoje em dia pensam de outra. Eu próprio cometi erros, fui aprendendo ao longo do caminho, até tenho sido atacado em redes sociais por no início, a nível partidário, apresentar-me com uma determinada postura. Todos devemos respeitar-nos uns aos outros. A partir do momento em que começamos a extremar posições, a afastar-nos, estamos a entrar no jogo de quem quer dominar tudo isto. E é isso que nós vamos colocar um pé na porta, entrar dentro da Assembleia da República, para quê? Para podermos ser a única voz que vai tentar, volto a repetir, unir os portugueses. Dizer que não podemos permitir segregações, seja de que forma for, não podemos consentir que hajam pessoas a perderem empregos, a não poderem frequentar determinados estabelecimentos, porque uma entidade que nem sequer tem validade científica dos seus pares começa a determinar essas situações. E principalmente, só para terminar, que hajam alterações à Constituição da República Portuguesa, que a doutora Graça Freitas ou qualquer outra pessoa que esteja à frente da DGS possa ir buscar a casa ao teu filho e colocá-lo separado dos pais. Porque é isto, em última análise, que vai acontecer. E vamos por aí, e era realmente de alguma forma dar vento a essa proposta, porque esta tem sido uma das grandes bandeiras, de facto, do ADN, pelo que eu vejo pelas tuas intervenções e também nas redes sociais. Consideras que todo este sistema que foi montado para combater a pandemia é um sistema que está a segregar e a discriminar cidadãos
E também consideras, tanto que nós conseguimos ler isto no preâmbulo do vosso programa eleitoral, também consideras que digamos, a Constituição da República Portuguesa, que é a lei basilar portuguesa, está a ser pura e simplesmente posta de parte. Como é evidente, e por pessoas até que tomam decisões à partida com base em considerações de pessoas que estão ligadas a indústrias farmacêuticas, a lobbies de laboratórios, etc. Isto é inadmissível. Nós temos que travar isto. Ainda ontem, antes de ontem, observámos o melhor tenista do mundo a ser feito prisioneiro na Austrália, uma pessoa saudável, porque simplesmente recusa inocular-se com uma substância que ninguém sabe o que é, que muitos médicos já me explicaram, e é isto que tem sido feito para convencer as pessoas. Aquela inoculação não é uma vacina, é um composto que não se pode considerar vacina, no seu termo técnico, e, portanto, até aí conseguiram criar condições para que as pessoas aceitassem de bom grado uma inoculação que nós já vimos todos, e ontem vimos o Primeiro-Ministro na televisão pública a atacar um determinado candidato, que eu achei abominável, ridículo, porque se não há certezas de nada em relação à inoculação, se temos pessoas todos os dias a terem perturbações cardíacas, etc., até morrerem, se a inoculação não nos permite imunizar todo o grupo populacional, se não permite não infectar outra pessoa, então por que razão é que nos querem obrigar a tal? E depois a panóplia de situações ridículas que é, eu vou para um transporte público cheio, a abarrotar em bom português, e posso estar lá, mas depois tenho que ter uma distância de segurança num café com 80 metros quadrados, e etc, etc. E depois é à noite, de manhã já posso. Quer dizer, isto não há tecnicidade nem razoabilidade científica alguma para continuarem primeiro, obrigarem a fazer coisas que as pessoas não querem. Segundo, a segregarem os cidadãos. Terceiro, principalmente, colocarem as crianças em perigo. Porque isso, então, é o meu maior medo. Essa sempre foi uma das questões, e nós abordámos isto quando vieste cá como comentador. É uma das questões que vocês também têm sido bastante vocais e verbais nisso, que tem a ver, número um, a inoculação das crianças, número dois, aquilo que está a ser feito em relação ao crescimento e à aprendizagem, no fundo, aquilo que está a ser feito em relação à escola. O governo já deu um passo atrás, demonstrando mais uma vez que provavelmente não existe uma coerência nas medidas que têm sido tomadas. O governo deu um passo atrás porque começou na Madeira, em que estava previsto centenas de milhares de inoculações e os pais, graças a Deus, não aderiram a essa inoculação. E depois no continente foi a mesma coisa. Ou seja, é evidente que os pais, ao serem confrontados com a ciência em que diz, até agora, todos os dados que temos é que as crianças não são afetadas mortalmente pelo vírus, por que razão é que os irão inocular, não é vacinar, é inocular, com algo que até aos adultos já vamos na quarta, a ir para a quinta em alguns países. Isto vai parar quando? A milionésima inoculação? Quer dizer, deixemos de brincar com a vida das pessoas. Criaram o medo. Eu aceito que o tal medo nos tenha feito cometer erros. Eu também cometi. Errar é humano. Ninguém tem que ser perseguido eternamente pelos erros que faz. Agora, mantermos o erro, isso aí já é outro patamar. Já cheira a esturro, já não é de negligência, já é mesmo uma determinação de alguma coisa que se está a passar em Portugal e no mundo. E, portanto, erraram. Deem um passo atrás. Não precisam de admitir. Simplesmente quebrem estas barreiras todas de que segregam pessoas, fecham estabelecimentos, acabam com negócios
familiares principalmente, porque as grandes cadeias, os grandes empresários, as grandes empresas não fecham. Portanto, isto só ataca a classe média, o pequeno e médio empresário, as micro, pequenas e médias empresas. Está muito focalizado para isso. Para quê? Para que nós estamos a caminhar por uma sociedade em que nos querem convencer que o Estado não é necessário, o Estado é necessário, QB, intervir quando é necessário, e temos o outro lado que diz-nos que é o do neoliberalismo, não é o liberalismo. O liberalismo é outra coisa. Mas o neoliberalismo que quer trocar o Estado pelos grandes grupos empresariais. E aí é pior. Porquê? Porque tu e eu no Estado temos uma cota. É o que é o voto, chama-se o voto. Chegamos lá e temos ainda algum poder de decisão. Especialmente se todos fossem votar, passaríamos a ter muito poder de decisão. Mas num grande grupo empresarial eu não tenho nenhuma cota. Tu tens alguma. Pronto, e não acredito que a maior parte dos portugueses também a tenha. Portanto, ficaremos confinados, em vez de aguentar com estas pessoas que lá estão, na Assembleia da República, que a maior parte delas não faz nenhum, mas pelo menos temos algum poder de decisão, vamos passar a ter um grande grupo empresarial, comandado por 2 ou 3 pessoas, que mandam em ti. E é isto é que é o perigo. E no dia 30 é sobre isto que vamos decidir, que é se vamos dar poder a um grupo ou 2 empresariais, ou se vamos dar poder ao povo para conseguir ainda manter a sua liberdade nas próprias mãos. Este é que é o real perigo. Porque, da esquerda à direita, eu acredito que todos queiramos o melhor para o país, o melhor para as pessoas. A forma como o fazemos é que poderá estar certa ou errada. Agora, uma coisa acredito, o ADN é o único que quer unir os portugueses, é o único que quer acabar com esta atrocidade. Porque vocês também, e permite-me a provocação, onde vai-se ouvindo falar em alguns países na eventualidade da criação, e desculpa-me o eufemismo, ou eufemismo não, a comparação, o novo Vale dos Leprosos, ou seja, a Austrália, por exemplo, que é um deles, onde colocar todos os não vacinados. Mas daquilo que eu pude ler, o ADN também não tem nada contra as pessoas que decidam vacinar-se. Pelo não contrário, vão ter João, que andar os vacinados com uma vacina ao peito a dizer eu estou vacinado. Pelo contrário, é isso que nos diferencia de todos os partidos. Inclusive os que também têm a nossa opinião. Nós queremos unir as pessoas. Não podemos continuar a andar a discutir uns com os outros quem é que tem razão e quem é que não tem. A única razão que existe é as pessoas não têm que ser obrigadas a nada. As pessoas não podem ser segregadas, não podem ser discriminadas. Temos que proteger as crianças. E não pode haver alterações na Constituição para permitir a um grupo de pessoas poder decidir sobre a tua liberdade e a minha. Sem via judicial. Até porque há propostas de alteração constitucional Sim. nesse sentido. E se puder explicar um pouco para as pessoas entenderem a A gravidade. alteração constitucional é... Eu vou dar um exemplo prático, porque falar sobre lei acaba por ser depois um bocado maçudo. A alteração constitucional baseia-se no seguinte. Alguém da DGS determina que tu tens uma doença e, a partir desse momento, isola-te do resto das pessoas, prende-te, sem passar por uma sentença ao juiz para verificar se realmente todos os procedimentos foram cumpridos, como hoje em dia acontece. Isto é um perigo pior. Eu já disse isto. É pior do que a PIDE, é pior do que o nazismo, é pior que o Homoldor, é pior do que o que aconteceu na União Soviética. Isto é muito pior. Porque, ao terem criado medo nas pessoas, imaginem o que é, e eu não estou a acusar a doutora Graça Freitas disto, mas neste momento é quem está à frente da DGS, imaginem o que é a doutora Graça Freitas decidir que não gosta de ti, ó João, olha, afinal tens uma doença, vais para a prisão. E tu não podes recorrer a um juiz. Porquê? Porque na Constituição está lá a dizer que aquela pessoa tem poderes para isso. Isto é contra tudo o que é o mais basilar dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Isto vai contra a nossa própria essência de seres humanos. Interessante, porque na história há de facto uma estrutura que fazia isso. Também tinha um S, aliás, tinha 2 S na sua designação, eram as SS, que
tinham autorização, independentemente daquilo que estivesse na lei ou na Constituição alemã, para fazer este Mas tipo eu de ainda vou intervenções. Eu mais estou a longe. exagerar, Não, mas... não estás a exagerar. É mesmo isso. Mas eu vou mais longe para não, mais uma vez, para não nos colocarem a dividir pessoas. Era as SS, era a União Soviética, era a própria Igreja Católica no tempo de Inquisição. Portanto, isto é para retirar qualquer conotação de ideológica, de religião, de tudo. Isto são seres humanos que têm uma perversidade tal que depois controlam a sociedade através destes medos. Mas, mais uma vez, não são contra quem se queira vacinar. É evidente, as pessoas têm todo o direito de se irem vacinar. As pessoas têm todo o direito de beber, têm todo o direito de fumar, têm todo o direito de fazer tudo aquilo que não prejudique depois a vida em sociedade. O não ser vacinado não prejudica a vida em sociedade. Porque o não vacinado até dá mais garantias do que o vacinado. Porque tem que fazer mais testes, tem que ir... Pronto. O que é que acontece? As pessoas que se querem vacinar, podem se vacinar. Como é evidente, ninguém vai estar, pelo menos o ADN não irá estar contra as pessoas que se querem vacinar. Isso aí até achamos que é ridículo. Quer dizer, isso aí é exatamente aquilo contrário ao que defendemos, que é a liberdade de escolha das pessoas. O que nós queremos é que não sejam retirados os nossos filhos às famílias que não querem vacinar as crianças. Isto aqui é uma imagem. As pessoas podem estar a dizer, pá, mas ele está a exagerar. Mas não estou. Não creio que Porque já aconteceu. acontece, já está a acontecer. Mas quando for o filho da pessoa que se vacinou 4 vezes e que diz à quinta, ou 10 vezes, e à 11ª diz, isto já chega, porque o meu vizinho até teve uma complicação cardíaca e eu não quero que o meu filho passe por isto outra vez, se calhar aí a pessoa já vai começar a pensar 2 vezes, 3 vezes. E vai estar do nosso lado. E nós queremos é que toda a gente esteja de um lado em que vamos salvar Portugal, vamos unir os portugueses. Não vamos colocar portugueses uns contra os outros, porque isso é o que eles querem todos. É o que todos estão a querer, que é colocar portugueses contra portugueses para quê? Para ganhar votos. Houve pessoas que têm outro tipo de abordagem, sempre tiveram, e venderam-se. Eu digo, venderam-se este histerismo público para agora, no dia 30, conseguirem ter mais votos. Nós nunca seguimos esse caminho, e tu sabes, eu sempre estive com esta posição. Ao início, por desconhecimento, como partido, tivemos efetivamente que respeitar algumas situações, mas eu consegui dentro do partido depois provar, demonstrar, e as pessoas entraram no caminho em que realmente não pode acontecer esta situação. E até isso, vê bem, quer seja por erro, quer seja porque ao início não sabíamos nada disto, até aí alguns já nos atacam. E nós não queremos isso, nós queremos é que todos os portugueses se unam para que consigamos realmente combater aquelas pessoas que nos estão a colocar uns contra os outros. Muito bem. Relativamente àquilo que é a concepção de Estado, qual é a posição do partido quanto digamos, à estrutura do Estado? O Estado deve ser, e vocês falam muito no Estado social, este Estado social deve ser identificado como um Estado socialista, e eu sei que vocês não gostam deste binómio esquerda e direita, mas é um Estado socialista, ou estamos a falar de um Estado social quando a pessoa não consegue atingir determinados patamares, o Estado então aí ajuda e continua a liberdade individual, a liberdade da iniciativa privada a existir nesse Estado? Bem, João, primeiro, no meio é que está a virtude. Sempre nos ensinaram isso desde pequeninos. Segundo, não é um Estado socialista, porque, primeiro, as ideologias socialistas, comunistas, direitas já estão ultrapassadas, são meros fantoches que são utilizados por determinadas políticas e políticos que tentam angriar votos. É um Estado social na sua verdadeira concepção, a social-democracia da Escandinávia, por exemplo, em que, efetivamente, nem todos temos que ter sorte, nem todos temos que viver, ter nascido num berço de ouro, nem todos conseguimos, por vezes, ultrapassar os obstáculos. E existem momentos de vida onde necessitamos de um determinado apoio para nos alavancar e poder voltar a se ingrar na sociedade. Portanto, o Estado social serve exatamente, olhe para as pessoas que durante os últimos 2 anos
tinham empresas e que, devido aos erros do governo e de todos os partidos da Assembleia da República, ficaram sem possibilidade de sustento. Vamos dizer não a essas pessoas? Vamos dizer que não vamos ajudar, independentemente da vida até lhes ter corrido bem durante décadas? Vamos dizer que não a um pai que trabalha e sempre trabalhou e que tem um filho que tem uma doença e que os custos de medicamentos são enormes e não os consegue suportar? Vamos estar a dizer não a essas pessoas? Vamos dizer que não a uma pessoa que tenha errado no passado e que queira reabilitar-se para o futuro? Não, não vamos dizer que não. Nós temos é que chamar as pessoas e colaborar entre todos para criar uma sociedade melhor. Mas muitas vezes esse tipo de intervenção do Estado é aquilo que depois é utilizado como justificação para a carga fiscal que existe sobre empresas e sobre as famílias. Como é que pode ser isto equilibrado? Que propostas e que ideias é que o ADN tem? Bem, as nossas bases são sempre o humanismo. Portanto, primeiro, não há falta de dinheiro. O dinheiro é que é mal gerido. O dinheiro é tão mal gerido que nós gastamos em coisas que não fazem falta a ninguém e aquelas que são verdadeiramente importantes nós temos. Como, por exemplo, olha, o Hospital São João do Porto, que esteve uma década em contentores, os miúdos a entrarem em contentores para serem vistos por médicos, para estarem no próprio hospital a pernoitar, etc. Isto são coisas inadmissíveis. Estás-me a dizer que não havia os 2 milhões que colocaram noutro tipo de negócio que ninguém quer saber, seja nos carros que existem na Presidência da República, na Assembleia da República. Eu relembro um certo político que disse: mas você quer com um deputado ande de Renault Clio? Eu quero. Qual é o problema de andar de Renault Clio? É alguma vergonha? Isso é que é humilhar os portugueses. Porque se formos lá fora, os outros políticos andam todos ou nos transportes públicos, Exatamente. ou Bicicleta. no próprio carro, seja o que for. Portanto, é isso é que tem que acabar. É a má gestão. A partir do momento em que não haja uma má gestão, a gestão seja criteriosa, nós vamos conseguir alocar nos itens que realmente interessam à sociedade, nomeadamente baixar os impostos, criar mais condições para que mães e pais consigam estar com os seus filhos durante o primeiro ano de vida, as empresas que não tenham que pagar o absurdo de impostos que pagam ao início da sua atividade, em que nenhum empresário, por melhor que seja, consegue ultrapassar esse obstáculo e muitas empresas fecham no primeiro ano, e principalmente permitir mudar todo o nosso sistema fiscal e mental também, de mentalidade, relativamente ao pagamento de salários, que é, as empresas muitas vezes não podem pagar melhores salários porque têm os impostos a atrofiar a sua contabilidade. Se nós tivermos um alívio, vamos permitir que as pessoas tenham um melhor rendimento líquido. Ao ter um melhor rendimento líquido, qualquer pessoa pode e irá realizar mais compras, que é o que existe noutros países. Ao realizar mais compras, estamos aqui a introduzir quase uma mão invisível de Adam Smith na economia, uma bola de neve, em que os próprios produtos escoam com mais facilidade, há mais compra, há mais dinheiro a circular e, portanto, tudo começa a melhorar, que é o que acontece na Europa evoluída. Nós, hoje em dia, estamos na cauda da Europa, entraram países de leste que estavam muito atrás de nós há várias décadas e conseguiram ultrapassar. Mas conseguiram ultrapassar não foi com neoliberalismos, foi com humanismo e foi com o Estado Social. Não foi com o Estado Socialista. Portanto, há que abrir os olhos das pessoas e dizer, meus amigos e minhas amigas, isto não há todos bons e todos maus. Há boas ideias de um lado e do outro. Vamos, então, centrar-nos nas melhores e aplicar aquilo que for melhor para a sociedade e para as pessoas. Mas agora vais ter que me deixar dar-te uma canelada, está bem? Com todo o carinho e com a amizade que já temos de alguns anos para cá. Provavelmente, se não for dinheiro para a TAP, pode ser que se consiga alavancar outras coisas. Até porque eu vejo na Itália, a Alitalia com 75 anos de existência, algumas semanas atrás, por simplesmente acabou e não estou a sentir que haja, para além das situações pandémicas, um decréscimo no número de turistas em Itália. Olha, eu vou-te responder.
com o mesmo carinho Não, com não, que eu não, fiz não, a não. pergunta. Eu vou-te responder com a suplesse de um jogador que é era um jogador de um clube rival ao meu, eu sou do Sporting, toda a gente sabe. Pá, não, eh, nesse aspecto estamos de acordo. Vá. que era o Nené, nunca sujava os calções. E eu vou-te responder da mesma forma, não vou sujar os meus calções, que é o seguinte. A TAP tem sido um instrumento para quem não percebe nada da TAP e de economia, falar dela. A TAP traz condições para o país muito superiores àquilo que as ajudas comunitárias irão colocar dentro dos cofres dela. O problema da TAP é má gestão. E é isso é que tem que acabar. O problema da TAP não é a TAP em si. É a má gestão. Sim, há quanto tempo? Há quanto Mas tempo, de quem é que é a Bruno? culpa? É do governo. Quem é que Dos nomeia os gestores da TAP? sucessivos, Quem é que nomeou? Foi o PSD, foi o PS, foi o CDS? E Quem é alguns que deles nomeou? deixam lá... Todos eles deixaram não os quero seus... dizer marionetes, mas pronto, todos qualquer eles. coisa. Assim. Portanto, não utilizem empresas que até são importantes para a economia do país. Se a TAP deixasse de existir, o vendaval que iria existir na segurança social seria arrasador. Aquilo que nós temos hoje em dia para potencializar as pequenas e médias empresas, os desempregados, etc., ficava arruinado. Portanto, não vamos criar um problema em cima de outro problema. Vamos solucionar os problemas. É isto que o ADN quer. O problema da TAP é meramente gestão. A TAP dá lucro se for bem gerida. Tal como todas as empresas, não é? Não só a TAP. O problema da TAP é gestão. Mas tu sabes, agora, a estás partir a do falar momento... de um setor, e Bruno, sabe, Sim. eu conheço alguma coisa da aviação civil e de companhias aéreas, é uma coisa que eu gosto. Sabes que é um setor que muitas vezes vive ali no limiar do lucro, porque depende muito, obviamente, de algo que flutua mais do que um balão, que é o preço do petróleo, não é? A questão é que não se vê, nem se vislumbra uma decisão séria por parte das diferentes tutelas ou dos diferentes governos de profissionalizar efetivamente a TAP e tornar a gestão da TAP realmente uma gestão que não nos pese a nós. Mas aí estamos totalmente de acordo. Eu sempre fui a favor de uma gestão profissional da TAP. Sempre. Fui a favor da nacionalização da TAP porque entregar os nossos ativos a privados, os ativos mais importantes, não concordo. A REN, a EDP, Águas, isso não pode cair em mãos de privados. Porque somos nós, os portugueses, que temos que ter o poder sobre essas empresas estratégicas. Tudo o que é empresa estratégica não pode ir para as mãos de privados. Pode ter a colaboração de privados e deve ter uma gestão profissional, que é diferente. A TAP é igual. E digo-te mais. Essa contabilização que tu fazes acerca da TAP, que é um pormenor para todos os males do país, estamos a esquecer de uma coisa. Imagina, eu também, portanto, estou no setor da aviação, sei bem do que é que estou Bruno, a falar. 4 mil milhões é um pormenor É importante. obsceno. Não, é obsceno. É obsceno. Mas as pessoas também têm que depois ser esclarecidas devidamente sobre o que é que são os 4 mil milhões. E os 4 mil milhões são obrigatoriamente recuperados depois pela União Europeia. Portugal nem sequer vai dar um cêntimo para a TAP. E o ADN, por exemplo, o que exige é que qualquer empresa que seja apoiada tem que ter condições para devolver esse valor e tem que apresentar um plano em que garanta que esse dinheiro é devolvido. Sabes que a Lufthansa nem gastou todo o que estava disponível e já pagou. Gestão. Tem só a ver com gestão. Mais uma vez, deixamos que eles, os que nos governam, nos guiem para caminhos que não são aqueles que interessam. Que é, nós estamos a discutir ou a TAP é importante para o país ou não é? É. Ponto. Porquê? Todos os ativos que tem... Mas, Bruno, mas o grande desafio, e depois já vamos passar à frente, está bem? O grande desafio aqui é, se por um lado não queremos privatizar a TAP, porque considera o ADN que é um ativo importante, por outro, não há nada que me garanta que o Estado tem capacidade de gerir algo num setor tão altamente competitivo e complexo como é a aviação. Aliás, se perguntares ao Ministro das Infraestruturas quanto é que custa por milha um passageiro da TAP, ele não sabe. Pronto. Então, deixa-me responder o seguinte.
Esse é que é o problema, e eu não gosto de falar depois agora muito nisso, porque realmente as pessoas estão tão... olha, foi como a pandemia. Mas não é Toda a pela gente TAP, fala... Bruno. Eu não estou a perguntar pela TAP. Sim, Eu estou a mas já perguntar por agora... causa da gestão. O que é que o governo, ou que governo é que nos pode Mas garantir? desculpa, a culpa é nossa. A culpa é de todos os portugueses, que votam sempre nos mesmos e que colocam aquelas pessoas incompetentes à frente dos institutos, das empresas, das organizações. A culpa é nossa. Mas alguém tem noção do que é ter o ano passado um senhor aí dizer façam compotas para comer no dia 26 de dezembro ou no dia 23 de dezembro? Mas essas pessoas... eu não vou utilizar uma palavra comum, mas não servem para nada. Estão à frente de institutos. E é isso, depois, colocam-nos uns contra os outros, porque pensam que eu não estou aqui a defender a TAP empresa. Eu estou a defender um princípio que é aquele ativo é importante. Tem que ser bem gerido. É a mesma coisa que me dizeres vamos acabar com o SNS porque é mal gerido, porque o SNS é mal gerido. Eu não quero acabar com o SNS. Eu quero acabar com filas de espera, as pessoas não terem ressonâncias magnéticas e outro tipo de instrumentos necessários para serem diagnosticadas, etc. Quero acabar com esta dicotomia também que existe aí, que é um médico, tens que ir ao Sistema Nacional de Saúde e ao privado. E se um médico no privado ganha X, ele tem que ganhar o mesmo no Sistema Nacional de Saúde. Isto aqui é como se fosse quase uma competição. E, portanto, se nós queremos ter os melhores, temos que pagar os melhores, mas temos que pagar o preço de mercado. É isso que é uma gestão profissional. A TAP, só para finalizar, é exatamente a mesma coisa. Tu não podes ter um encantador, e não estou a chamar ninguém a isto, este nome, mas não podes ter um encantador de burros à frente de uma empresa que não percebe nada de aviação. Não estou a dizer que é o caso, até pode ser, mas... ou no governo a impossibilitar quem gera determinada empresa de o fazer porque vai ter que despedir quase toda a família que está na empresa, é isso é que tem que ser mudado. Sim, mas o que me chateia é que mesmo estando a TAP nacionalizada, as decisões que a TAP toma empurrada pelo Grupo 20, que é um grupo privado. E ficamos Mas por a culpa é aqui. nossa, porque nós é que votamos sempre nos mesmos. E ficamos por aqui. Ou seja, lá está um ativo público a ter políticas determinadas por interesses privados. Relativamente a isso e àquele que é o trabalho do Estado, também eu vi e vejo aqui no vosso programa que é fundamental constituir, digamos, formas de verificar a ação do Estado. E isto leva-nos, obviamente, para todas aquelas estruturas e dispositivos de controle daquilo que é a ação do Estado, o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência e tudo isso. E nós temos visto nos últimos anos uma instrumentalização desses organismos. Qual é a posição do ADN? Tem que haver uma transparência total nestes organismos. Nós, por exemplo, continuamos a estudar a melhor forma de possibilitar melhorar o sistema de referendos em Portugal. Nós queremos total transparência, por exemplo, nas atas. Porquê é que nós não conhecemos as atas que são feitas das reuniões desses institutos, até do próprio Conselho de Ministros? Porquê? Porque é que eles podem se esconder atrás de tudo sem dar justificações aos portugueses? É isto que tem que mudar. Haver mais transparência. Como eu digo, as pessoas podem errar. Agora, se for transparente, até a nível empresarial, e de certeza tu também sabes isto, tão bem como eu, a cultura do medo é a pior, porque é onde se vai errar mais. O que é a cultura do medo? É eu não admitir um erro, e depois esse erro vai perpetuar na empresa, e a empresa, porque não teve conhecimento do mesmo, não consegue criar dinâmicas para colmatar novas possíveis falhas. E, portanto, o que uma empresa boa e o que um país bom deve fazer é criar a cultura exatamente de onde é que erramos. Vamos melhorar esse erro. E, neste caso, nos institutos, a salvação possível é a transparência total. E, realmente, seja através da criminalização, seja através de outro tipo de meios não tão graves,
mas afastar as pessoas de forma a que não continuemos nas mãos de quem não tem capacidade para gerir o país. Bem, aqui a questão, por exemplo, quando nós falamos no Banco de Portugal, leva-nos até para o ridículo daquilo que acontece agora, e obviamente não terá nada a ver com a competência de Mário Centeno. A questão é que Mário Centeno, sendo o governador do Banco de Portugal, tem que analisar as políticas e dar nota às políticas de Mário Centeno, ministro das Finanças, creio eu. Portanto, é esta falta de coerência e daí existir, inclusive, organizações da sociedade civil a pedir que todos os partidos mostrem ou digam onde é que há conflitos de interesses com os possíveis candidatos que eles têm. É assim, nós como partido mais pequeno estamos muito à vontade nisso porque não temos ninguém com conflitos de interesses. Agora, também existe outra coisa, e tal como outros assuntos, eu não gosto de alinhar pelo que todas as pessoas depois dizem quando são encaminhados para uma determinada luz e depois vê-se que afinal estamos errados. Não vamos começar a atacar toda a gente só porque sim. Temos que ter cuidado também com isso. A perseguição às bruxas não é algo que também aceitamos. Portanto, desde que haja transparência, seriedade, principalmente seriedade, eu acho que vamos conseguir evoluir como país. Agora, realmente temos que colocar bem vincado na própria legislação tudo aquilo que... Bruno, porque isto aqui queremos. é uma questão cultural. Tu há pouco falaste, e bem, que o ADN se revê em economias liberais do estilo as do norte da Europa. Sociais-democratas. Ok, mas deixa-me utilizar a mesma expressão que eu utilizei aqui ontem. Nós temos uma cultura de chico espertismo. E nós aqui, muitas vezes, até batemos palmas a quem consegue contornar, digamos, determinados processos. Não achas que isto é um trabalho de fundo? Isto é uma coisa que não vai mudar de um dia para o outro? Não, mas é preciso haver pessoas que tenham o tal conhecimento prático de trabalho, de lidar com empresas, de falar com as pessoas, para conseguirmos mudar isto. Caso contrário, vamos continuar, mas a culpa é nossa, votamos sempre nos mesmos. Não nos levantamos do sofá e no dia 30 vamos ver se a abstenção desce ou não. Sim, mas aqui temos uma outra situação, não é? Que é o facto de, no meio desta nova reinfecção ou nova infecção, ou lá o que é, existir a possibilidade de 600 mil pessoas estarem em isolamento, o que pode criar, com os níveis de abstenção que temos, uma provável forte ilegitimidade dos resultados finais. Agora eu pergunto, os 5 milhões de testes, se calhar já foram feitos a pensar nisso, não? É porque em dezembro houve 5 milhões de testes. E como nós sabemos, e houve aqui uma troca de que os vacinados passaram a ser obrigados a ser testados para também entrar em determinados locais, eu faço a pergunta e deixo aqui. Será que não foi tudo pensado para que no dia 30 as pessoas não estivessem motivadas para ir votar? Para que não fossem sempre as tropas dos mesmos, aqueles que vivem à custa dos partidos, a irem votar? Porque assim, os nossos... Aumento dos testes, o mais lógico era que aumentasse o número de infectados. Como é evidente. Então, mas qualquer pessoa com 2 destes testes saberia isso. E, portanto, será que isto não é efetivamente o que eles queriam que acontecesse? Uma estratégia? Claro. Eu assumo o que estou a dizer. Isto 2 mais 2 são 4. Ainda ninguém consegue mudar esta conta. Portanto, se eu de repente, numa altura em que tenho 87% da população vacinada, onde continuamos com restrições completamente idiotas, faço 5 milhões de testes, que não fiz o ano passado, quando supostamente e alegadamente havia uma crise maior. Então, Foi o Natal, é o Natal e o fim de ano. Mas o que é que o Natal e o fim de ano têm diferente dos transportes públicos todos os dias? É que em minha casa não cabe o que as pessoas cabem numa carruagem no metro. E graças a Deus até tenho uma boa casita, mas não cabe. Depois no quintal, se tiveres. Bom, vamos mudar, senão vamos voltar às vacinas e aos testes. E
já entendemos qual é a tua posição. Algo que também é importante para o ADN é esta democracia pluralista, perdão, que falaste há pouco. Mas vocês mencionam que acham que a liberdade de expressão tem estado debaixo de ataque. De que forma e que medidas é que eventualmente, que propostas é que o partido pode ter caso sejam eleitos? Olha, vou dar exemplos concretos. Dr. Margarida Oliveira, Dr. Gabriel, Dr. João Pedro César Machado, Gabriel Branco, desculpe, Dr. Gabriel Branco, Dra. Marta Gameiro, mandatários do ADN, existem outros, mas só para especificar aqui, que têm sido perseguidos pela opinião que têm, especialmente estes 2 médicos que eu referi, em que a Ordem dos Médicos os persegue por eles. Primeiro, falarem a verdade e, segundo, não irem de acordo com esta forma deliberada da Ordem dos Advogados em querer impor um determinado registro... Ordem dos Advogados? Desculpa, dos médicos. Ordem dos Médicos. Querer impor um determinado registro à população. Quando a própria Ordem dos Médicos, o seu bastonário, um dia vem dizer uma coisa e depois no outro dia vem dizer outra. Pronto. Não sei se num dia convém uma coisa, se num dia convém outra, não faço a mínima ideia, mas o que interessa é inadmissível haverem médicos a serem perseguidos por demonstrarem a sua opinião. Isto, voltamos outra vez aos crimes de outro tempo em que as pessoas eram perseguidas por todo este mundo. Nós hoje em dia, com tanto acesso à informação, não somos capazes de nos levantar e defender estas pessoas. O ADN defende, está na primeira linha na defesa destas pessoas. E estas pessoas, se nós formos eleitos, vão efetivamente ter uma outra voz e certas ordens vão ser penalizadas por todas as perseguições que fizeram a cidadãos que apenas queriam esclarecer as pessoas. Ninguém é dono da verdade. Tem que haver um debate plural. Ainda não houve. Nenhum governo mundial aceitou que houvesse debates plurais. Porquê? Isto é uma coisa demasiado importante. Eu até posso estar errado. Não estou. Mas até concedo, posso estar errado. Mas porquê é que não debatem? Porquê é que não esclarecem as pessoas? As pessoas têm o direito ao esclarecimento. As pessoas têm direito a saber, e aqui vou bater outra vez, com aquilo que são inoculadas. Por que razão é que esta inoculação chamada vacina não tem a obrigatoriedade de ser administrada, de ser prescrita por um médico? Para ele ser responsabilizado, já que as farmacêuticas e os laboratórios conseguiram escapar a essa responsabilização criminal e civil no caso de haver efeitos secundários, como a morte, trombose... Logo na fase inicial que eles Mas porquê é que ninguém se responsabiliza? Porquê é que ninguém se responsabiliza? Se nós até para andarmos de carro temos que ter um seguro de automóvel, por que razão é que ninguém se responsabiliza? Por que razão é que continua a abafar milhares de casos diários a nível mundial? Mas tem sido só na questão das vacinas que as pessoas têm sido caladas. Ou seja, a posição não oficial relativamente à inoculação é a única área onde as pessoas têm sido silenciadas? É a forma como o SNS é gerido que causou estas dificuldades e que faz com que os governos efetivamente entrem por este caminho. Ou seja, se o SNS trabalhasse bem, e peço desculpa, sendo que estamos a falar da liberdade de expressão e das pessoas serem silenciadas, nomeadamente nas redes sociais, quando têm uma opinião mas são silenciadas exatamente para que os portugueses, neste caso, em Portugal, os portugueses não saibam a verdade do que se passa por trás da barreira. Que é, às vezes basta melhorar determinados procedimentos e este medo deixaria de existir. A forma como é combatida a pandemia passaria a ser de outra forma. Portanto, estas pessoas têm a coragem de dizer que vocês estão a prejudicar os portugueses. Todos, não é só aqueles que perdem trabalho, que perdem empresas, é todos. Porque todos ficamos prejudicados, principalmente as crianças, que hoje em dia já não reconhecem uma expressão facial.
Eu fico abismado. Ao ar livre, as pessoas andarem de máscara. Portanto, isto é um medo e tem todo o direito de andar, mais uma vez. Nós não queremos proibir as pessoas de andarem. Quem quiser andar, ande com uma, com duas, com três, tem todo o direito. Agora, não podem impor as suas convicções, que nem sequer baseadas em ciência são, para esta situação. Portanto, vamos mudar, vamos libertar, vamos dar realmente espaço de antena, não só por causa da pandemia, mas por outras situações. Nós vemos, os pequenos partidos nunca são ouvidos. São sempre renegados para o mais profundo silêncio. Começa tudo a partir daí. Portanto, nós, a Assembleia da República, vamos dar voz a todos os partidos pequenos, a todos os cidadãos que não têm sido ouvidos. É inadmissível eu, tu, qualquer pessoa entre num departamento público e tenha que passar lá 4 horas para ver carimbada uma situação, para ser feito um mero papel, para depois irmos a outro organismo público. Isto é inadmissível, nos tempos que correm. Não é, isto tudo tem que ser melhorado. Agora, não é indo pelo caminho fácil, que é dizer vamos despedir os funcionários públicos. Não, nós vamos reeducar todo o sistema público. Vamos responsabilizar as pessoas. Hoje em dia, lamento, mas o normal do funcionário público não é responsabilizado. Porquê? Não é aquele que está a trabalhar. É o outro que é nomeado pelo partido, que ultrapassa, inclusive, pessoas que estão a trabalhar há anos nos departamentos e depois obedece às ordens dos partidos. Não, temos que responsabilizar, temos que profissionalizar de uma forma melhor todo o sistema público. E provavelmente eu penso que, digo eu que não percebo nada disto, é a primeira vez que eu utilizo isto este ano, que talvez seja necessário o funcionário público olhar para o público e ver um cliente, ver alguém que é suposto sair dali satisfeito com a experiência que tem. Mais uma vez, o problema não é o funcionário público, é a gestão. O funcionário público acaba por depois ser triturado naquilo que é a perversidade do nosso Estado. E claro, muitos têm culpa, não estou a dizer que não têm culpa. A questão é, para conseguirmos eliminar até essas pessoas, nós temos que mudar toda a consciência do que é ser funcionário público. E profissionalizar de uma forma em que haja uma responsabilização, em que a tua queixa determine efetivamente que aquela pessoa vai ter uma consequência por não ter cumprido os seus deveres. Bom, Bruno, nós já estamos mesmo no último minuto, sensivelmente, mas é importante também, por um lado, não queremos caça às bruxas, mas isto tem acontecido também na Justiça, leva-nos a que tenha que existir aqui uma posição também forte nesta área. 30 segundos. Primeiro, melhorar o SEJ, portanto, o Centro de Estudos Judiciários, onde os juízes são formados. Aumentar a idade mínima para que um juiz possa ser nomeado juiz. É inadmissível que jovens, sem qualquer conhecimento da vida, consigam entrar nessa profissão que determina, às vezes, se tu vais para a cadeia ou não, em última instância. É necessário haver uma maior transparência dos próprios juízes. É necessário haver uma responsabilização dos juízes quando deixam de prescrever processos, quando tomam decisões erradas. Uma reforma profunda na justiça. Tem que haver, total reforma. Bruno, presidente da Alternativa Democrática Nacional, vulgo ADN, muito obrigado.